Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui nos encontramos, embora virtualmente, para refletir sobre essa doutrina que nos esclarece e consola. O assunto que será abordado hoje está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 8. Ele fala sobre a aliança da ciência e da religião. Faremos uma rápida abordagem dos itens anteriores que já foram amplamente comentados pelos meus antecessores. O item número 1 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma passagem narrada por Mateus sobre os dizeres de Jesus. Diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Analisando essas palavras de Jesus, nós percebemos que ele claramente disse que não veio destruir o que Moisés havia feito. Moisés foi um enviado de Deus que cumpriu seu papel de grande legislador e profeta. Então Jesus não veio destruir o que ele fez, mas Jesus veio esclarecer pontos, que a humanidade já estava um pouco mais amadurecida para compreender. Então, Moisés recebeu, como nós sabemos, os 10 mandamentos lá no Monte Sinai e os complementou de acordo com o caráter e os costumes do povo daquela época, que vivia na época dele, Jesus. De Moisés, melhor dizendo. Portanto, existem duas partes distintas na lei mosaica. Uma é a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, constante dos 10 mandamentos. A outra, a lei civil ou disciplinar, que ele elaborou, adaptando-a à sua época, para as pessoas daquela época. Então, ele adaptou, ele acrescentou aos 10 mandamentos a parte civil das leis, para poder legislar, governar as pessoas naquela época, para disciplinar, melhor dizendo, as pessoas naquela época, que ainda não estavam suficientemente amadurecidas, ainda precisavam de leis mais rígidas para serem governados. Jesus, então, com muita clareza, com muita precisão, vem adequar a lei mosaica aos homens da sua época, que já estavam um pouco mais adiantados do que na época de Moisés. Então, na época de Jesus, a humanidade já estava mais esclarecida, mais madura um pouco. Não tanto, mas já havia amadurecido mais. Então, Jesus trouxe maior esclarecimento das leis divinas, e veio trazer novas ideias para complementá-las. Então, o mestre, ele veio cumprir a lei de Deus e modificar as leis civis criadas pelo grande legislador Moisés, que eram adequadas na humanidade, aquela humanidade da época do Moisés. Jesus, então, espírito de natureza excepcional, com uma missão divina, veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a vida aqui na terra, mas a vida no reino dos céus,
e ensinar também o caminho que para lá conduz. Mas Jesus não disse tudo. Ele apenas pincelou sobre alguns pontos, porque a humanidade ainda não estava, na época de Jesus, também tão amadurecida para compreendê-los. Então ele pincelou sobre alguns pontos, porque ele sabia que só no futuro, quando a humanidade estivesse melhor preparada, entenderia. Jesus deixou o germe da verdade que germinaria no futuro, a sementinha, que germinaria depois. Era necessário a vinda da ciência para que ocorresse a eclosão dessas ideias e o seu desenvolvimento nas pessoas. Então, as ideias que Jesus trouxe precisariam do desenvolvimento científico, do entendimento maior das pessoas, de uma ciência que já compreendesse mais, já esclarecesse mais a humanidade, para que as ideias que Jesus trouxe pudessem eclodir, aumentar e serem entendidas, naquela época. Então, chega a época que a ciência vem, chega entre nós, abre novos campos, abre oportunidade para pensamentos, para o entendimento, e a humanidade começa, a entender melhor. A ciência veio trazer essa expansão, do conhecimento humano. E, embora o conhecimento intelectual e científico foi muito grande, tenha sido muito grande, muito expressivo nessa época, quando a ciência começou a expandir, contrariou também dogmas das religiões dominantes. E isso gerou um desenvolvimento do materialismo. Alargou ainda mais a distância existente entre ciência e religião. Por quê? Porque a ciência era distanciada da religião por causa das explicações milagrosas, sobrenaturais, sem um fundamento. E muitas pessoas se afastavam da religião por isso. As pessoas que refletiam, que conseguiam, buscavam um entendimento maior da religião, chegavam num ponto que via que ela não tinha explicação. E aí perdia, o encanto com a religião, muitas vezes, e deixava de acreditar. Então o homem começou a afastar da religião mais ainda, Então, ao invés da ciência trazer uma aproximação, primeiramente ela alargou a distância. O conhecimento alargou a distância entre ciência e religião. Aí foi preciso que uma nova ciência fosse revelada, que é a ciência do mundo espiritual, o espiritismo. Essa ciência, ela veio, o espiritismo, veio revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. O espiritismo foi como uma chave, veio para abrir o entendimento às verdades ensinadas por Jesus. O espiritismo é obra de Jesus, é ele que o preside, assim como a regeneração que se opera, que está acontecendo, essa nova era que está iniciando. E essa doutrina espírita, ela prepara o reino de Deus aqui na Terra, que foi o que Jesus veio fazer, porque a doutrina espírita vem esclarecer e clarear as ideias sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. É toda fundamentada a doutrina espírita nos ensinamentos que Jesus veio trazer para nós aqui na Terra.
Meus irmãos, Kardec também nos ensina que a ciência e a religião, elas são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra, as leis do mundo moral. Todas duas têm, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, e não podem se contradizer. Elas não se contradizem, elas não podem, porque elas são obra divina, obra de Deus. Se elas se contradizem, uma está errada e a outra certa. Porque Deus não ia destruir sua obra dessa forma. Todas duas são obras de Deus e não iriam se contradizer. Uma tem que estar sempre de acordo com a outra. Ou então, quando elas se contradizem, uma está errada. Pode procurar saber. A incompatibilidade que sempre se pensou existir entre ciência e religião se deve a quê? A erros de observação e ao exclusivismo humano, né? Que sempre muito egoísta, puxava sempre para si, para o seu entendimento e não para aquilo que a realidade, a observação, o entendimento real dos fatos mostrava. E, desculpem, isto gerou sempre muitos conflitos, intolerância, incredulidade. Agora é chegado o tempo que a ciência, deixando de ser materialista, deve reconhecer o elemento espiritual, e a religião reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, uma reconhecendo a outra. Vai chegar o tempo, já está chegando. A ciência já tem buscado muito, né? Muito as explicações sobre espiritualidade, sobre religiosidade, né? As transformações que isso causa na mente, no corpo das pessoas. A gente tem visto muita reportagem explicando isso, né? E a religião, por sua vez, procurando se basear nessas leis também, né? No que as leis divinas trazem para nós, né? A religião, ela tem que se fundamentar também nas leis de Deus. Não pode se afastar delas, explicando tudo como sobrenatural, uma coisa que não tem explicação, porque tudo tem uma explicação com base nas leis de Deus. E assim, as duas, ciência e religião, se apoiando, caminhando juntas, vão crescer e obter um poder inabalável de acordo com a razão e com a lógica dos fatos, que é isso que é necessário, é isso que é preciso acontecer, né? Elas caminharem juntas, uma apoiando a outra, e aí o poder das duas, né, vai fundamentar, né, a lógica dos fatos. Ciência e religião não se entendem até hoje porque cada um encara as coisas sob o seu ponto de vista, seu exclusivismo, e se repelem. É preciso se unirem, é preciso o traço de união que se encontra no conhecimento das leis do mundo espiritual e nas relações com o mundo corporal. Kardec compreendeu isso, compreendeu a importância dos ensinos espíritas na revelação do mundo espiritual, das suas leis, dos seus habitantes, da sua influência sobre o mundo material e os seres. Ele percebeu que com os estudos do Espiritismo, a ciência deixará de ser exclusivamente material
e levará em conta também o elemento espiritual do homem. E a religião, por sua vez, acompanhará as comprovações científicas, reconhecendo-as, aceitando-as, porque a ciência também tem origem divina, está fundamentada nas leis de Deus. Então, afirma Kardec, a religião, não mais desmentida pela ciência, se tornará uma potência indestrutível, porque estará com a razão e não se lhe poderá opor à lógica dos fatos. Kardec também afirma, e isso está na Gênese, no capítulo 1, item 55. Ele afirma o seguinte, que o Espiritismo é uma doutrina em evolução como tudo que existe. Assim, jamais será ultrapassada, visto que se a ciência provar algo diferente do que ela diz, ela se modificará nesse ponto e acompanhará a ciência. Então, ela se transformará se for necessário. Mas até hoje, até os dias atuais, há 150 anos atrás, que foi codificada a doutrina espírita, até hoje Kardec não foi desmentida em nenhum único ponto. A ciência hoje, nos dias atuais, caminha na direção da descoberta do espírito imortal. Como eu disse, tem buscado essa compreensão, tem aprofundado muitas vezes estudos, percebendo o espírito, a importância do espírito, a importância da mente, a importância desse mundo que se descortina para nós, que é o mundo espiritual. E descobrindo também a ciência, esses princípios como reencarnação, influência do mundo espiritual sobre os encarnados, e esses temas cada vez mais são aceitos pelas pessoas que não são espíritas, mas que aceitam esses princípios como verdadeiros, compreendem e aceitam, embora não estão compondo as fileiras dos espíritas, mas já começam a compreender e aceitar as ideias fundamentais da doutrina espírita. Kardec afirma que com o conhecimento do mundo espiritual, das suas leis, das suas relações com o mundo material constatados pelo Espiritismo, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão, e esta, nada encontrando de ilógico na fé, venceu o materialismo. Então, uma coisa muito interessante, Porque raciocinando, a razão que nos leva a refletir, a entender, e quando a fé nos leva a essas reflexões e a aceita como reais, como lógicas, não vê nada de ilógico, o materialismo perde espaço, ele cai por terra. Por quê? Porque percebe-se, a importância dessas revelações, dessas verdades para explicação, de tantos acontecimentos aqui, de tantas coisas. Então, as reflexões são importantes. A fé raciocinada é muito importante para o entendimento de muitas coisas que até então a ciência não conseguia explicar. E hoje, com o raciocínio, com a fé, com o estudo do mundo espiritual, o materialismo começa a ser vencido. A fé preconizada pelo Espiritismo é a fé raciocinada, dotada de conteúdo intelectual e submetida à luz da razão. Os princípios aceitos são aqueles que são demonstrados com evidência ou que resultam da observação. A ciência, pois, tem muito a ganhar com as revelações espíritas,
que lhe ampliam o campo de ação no entendimento do mundo em que vivemos e seus habitantes. Estamos, meus irmãos, no limiar da nova era para a humanidade. Nós estamos dando os primeiros passos para o mundo de regeneração, né? Toda uma revolução moral está acontecendo, preparando os espíritos, trabalhando-os, transformando-os. Inevitáveis modificações nas relações sociais ocorrerão, e a elas ninguém nem nada poderá se opor. Por quê? Porque elas estão nos desígnios divinos e resultam de uma de suas leis, a lei do progresso. Então, todos nós estamos inseridos, né, nesse contexto do progresso. O progresso é o objetivo nosso. Deus nos criou para sermos perfeitos, para progredirmos, chegarmos até Ele. E só chegaremos através do progresso, né, da nossa transformação moral, da nossa transformação intelectual. Nós precisamos progredir para chegar até Deus, né? Então, nós estamos nessa lei, inseridas nela. E a religião é uma alavanca que nos leva até Deus, assim como a ciência. Então, precisamos delas para esse progresso, ao qual estamos ligados pela lei divina. Então, que todos, né, possam ter compreendido um pouquinho mais sobre essa importância da religião andar, né, junto com a ciência e a ciência junto com a religião para permitir esse progresso. Que Jesus nos ampare, que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Boa noite a todos e muito grata pela atenção de vocês. Que assim seja.